Bom, é um grande prazer, né, ter vocês aqui com a gente de novo. É a nossa terceira edição do Energy Talks. O Energy Talks é uma programação aqui do Da Fonte, dedicada à discussão de temas do setor elétrico, de uma forma que a nossa proposta é tratar do setor elétrico de uma forma curta, objetiva e rápida. E o tema de hoje vai ser judicialização, políticas públicas e o setor elétrico. Para tratar desse tema, eu convidei hoje meu querido amigo, o José Itamir Leite. O Itamir, ele é mestre em Direito, Governança e Políticas Públicas pela Unifacs. Ele é pós-graduado em Direito do Estado pela Faculdade Baiana de Direito e ele é graduado pela Universidade Tiradentes. Ele é também procurador do município de Aracaju desde 2011. Também é membro da UBA, que é a União Brasileira da Advocacia Ambiental, e também ele é membro do IBDE, que é o Instituto Brasileiro de Estudos de Direito de Energia. Ele também já foi chefe da Procuradoria Especializada de Meio Ambiente, Patrimônio e Urbanismo, e também ele foi membro titular do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Aracaju. Também foi membro titular da Comissão de Estudo e Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Aracaju, e, por fim, também foi representante da Corredoria Geral do município de Aracaju, no Comitê de Coordenação e no Comitê Executivo de Fiscalização da elaboração do Plano Municipal Integrado de Saneamento. Seja muito bem-vindo, Itamir. Muito obrigado, Roberto. Eu agradeço as palavras, a generosa apresentação. Imagina. É um prazer tê-lo aqui conosco. E, assim, para mim, esse tema é um tema muito caro, é um tema que eu acho muito importante de a gente conversar, né? Assim, eu queria aproveitar esses minutos iniciais para até introduzir o tema, explicar porque é tão importante a gente discutir isso no setor elétrico. A relevância disso está muito ligada ao próprio histórico, né? O setor elétrico, historicamente, ele tem tido muitas questões estruturais do setor elétrico, elas acabam sendo judicializadas, né? Muitas questões acabam parando no Poder Judiciário. E assim, para citar alguns exemplos, acho que o exemplo mais emblemático que a gente tem, que saiu muito nos jornais, é a questão do risco hidrológico, também conhecido como GSF. Agora, até saiu uma lei que, teoricamente, resolve isso, que é a repactuação do risco hidrológico, mas até então a gente teve uma questão que assombrou o setor elétrico durante 5 anos, né? E afetou, enfim, as liminares do risco hidrológico, elas afetaram o setor durante anos, afetaram a inadimplência, né, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. O passivo do risco hidrológico chegou a mais de 8 bilhões, ou seja, 8 bilhões que deixaram de ser pagos em razão de liminares. E esse é apenas um exemplo. A gente teve discussões também com valores muito expressivos em relação à CDE, que era também custo de bilhões, mais de 3 bilhões de reais sendo discutidos em relação à CDE. A gente tem outros temas também. A questão da remuneração das transmissoras, e até mais recentemente, acho que todo mundo deve ter acompanhado nos jornais, que é a questão da privatização da Eletrobras. Foi muito discutida, né, com a MP, e agora com a conversão em lei, e agora que a lei foi publicada, já temos alguns partidos, né, que já, inclusive, apresentaram uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei da privatização da Eletrobras. Ou seja, a gente pode, no exagero, dizer que a gente tem até um grande histórico de judicialização no setor. E por causa desse histórico, não podemos ignorar, né? É notável como a atuação do Poder Judiciário tem assumido um papel de extrema relevância no setor elétrico, por vezes sendo instado a se manifestar em questões que seriam de discricionariedade técnica, por exemplo, da ANEEL, e que acabam parando no Judiciário. E considerando a relevância, né, desse tema, considerando esse contexto, que eu quis chamar o Itamir aqui hoje. Por quê? O Itamir, recentemente, ele escreveu um artigo justamente sobre esse tema e que eu acho que se encaixa perfeitamente nessa discussão. O artigo dele, o nome do artigo dele é O excesso de judicialização de políticas públicas e a mudança de paradigma necessária para seu enfrentamento. E justamente buscando enriquecer essa troca de ideias,
e expandir, né, o entendimento dessas questões do setor elétrico, que eu quis chamar ele aqui hoje e organizar esse webinar. E eu já destaco que, assim, a gente vai discutir essas questões, muito mais uma forma de bate-papo. Isso aqui não é uma forma de entrevistado e entrevistador, mas sim, a gente vai colocar algumas questões para discussão, para debater, e ao final, como de praxe, né, em todos os webinars, a gente abre para responder algumas perguntas do público. Aproveitando, eu já peço para que o público, se tiver perguntas, por favor, enderece aqui no chat privado para a comunicação do Da Fonte, que ao final nós selecionaremos algumas e responderemos ao final, tá bom? Muito obrigada a todos, e agora a gente vai começar, né? E eu já começo colocando a questão cerne aqui, né? A judicialização. Que fatores contribuem para a gente ter essa judicialização no ordenamento brasileiro, né? O que faz com que a gente tenha esse excesso? O que permite esse excesso? E eu convido aqui o Itamir, para, aproveitando o seu artigo, a ajudar a gente a tratar dessa questão. Vamos lá. Muito bem, Roberta. Primeiramente, eu agradeço a todos que estão presentes, se disponibilizaram nesta manhã, um horário difícil para todo mundo. Então, os meus agradecimentos. E dizer um pouco, Roberta, que nessa primeira pergunta, na resposta dessa primeira pergunta, eu trarei uma moldura, um pensamento, uma premissa, para que a gente possa analisar depois, de forma mais detalhada, as questões do setor elétrico. E a resposta da sua pergunta, Roberta, ela passa por dois aspectos, na minha opinião. Um aspecto de ordem formal, né, onde eu faço 3 observações. Esse aspecto de ordem formal tem muito a ver com o perfil da nossa Constituição Federal, a Constituição de 1988, né, sem desconhecer as virtudes da nossa Constituição Federal, uma Constituição democrática, né, uma Constituição que sobreviveu após um período de fechamento político, de centralização. Então, é uma Constituição que tem virtudes de uma Constituição democrática. Mas, em que pese as virtudes da Constituição, existem estudos que fazem crítica em relação ao extenso número de políticas públicas que foram constitucionalizadas. A Constituição é uma Constituição extensa, é uma Constituição detalhista, é uma Constituição que tratou de várias políticas públicas, ela não ficou apenas naquele eixo central, aquele núcleo essencial das constituições relacionados com a organização dos poderes e os direitos e garantias individuais. Ela vai além, ela discorre sobre cultura, sobre desporto, sobre política urbana, sobre regularização fundiária, sobre reforma agrária, sobre tudo. E uma Constituição extensa, ontem eu verifiquei isso, são 232 artigos, texto originário da Constituição Federal, mais as disposições transitórias. Então, esse perfil de uma Constituição extensa, que constitucionalizou muitas políticas públicas, e há uma ponderação que se faz, sem se atentar para os custos de implementação dessas políticas públicas. Talvez no afã compreensível do momento, no período da discussão da Assembleia Constituinte, como nós vimos de um período onde os anseios políticos eles estavam reprimidos, talvez essa ponderação ela tenha ficado no segundo plano. Porém, no médio e longo prazo, assim, os efeitos são percebidos, principalmente em face desse excesso de judicialização. Então, essa é a primeira observação que eu faço em relação ao perfil da nossa Constituição, né, e que contribui para o excesso. A segunda observação consiste no seguinte, Roberto: a Constituição ela não é um documento político, meramente político, embora ela tenha uma dimensão política, mas ela não é apenas um programa de intenções previsto, não, ela tem a força de uma norma jurídica. Os princípios e regras constitucionais são normas jurídicas, e como normas jurídicas, eles vinculam, eles impõem deveres ao Estado, eles impõem obrigações. Então, não se trata de nós estamos diante de uma situação de vinculação, de impositividade. E, por fim, ainda dentro dessa primeira observação quanto ao aspecto formal, eu ressalto
a característica do nosso sistema de justiça, né? O nosso sistema de justiça é um sistema de justiça, naturalmente, onde o Ministério Público ele tem o dever de agir e age na tutela dos direitos difusos e coletivos, exigindo o cumprimento das políticas públicas, dessa extensa lista de políticas públicas prevista na Constituição Federal, e o Judiciário, em razão da cláusula de revisão, ele está também, por força constitucional, compelido a se manifestar. Então, quando você junta nessa primeira análise, esse perfil da nossa Constituição, né, somado às características do sistema de justiça, são os pontos que eu destaco como primeiros, que são os primeiros fatores que propiciam esse excesso de judicialização. Somado a isso, existe a questão da nossa cultura institucional. Nós temos uma cultura institucional, segundo os estudos também levantados, e a experiência revela isso, burocrática, onde aquelas autoridades que estão em posição, que decidem, né, que possuem poderes decisórios, muitas vezes não têm uma preocupação, uma reflexão mais profunda sobre as consequências das decisões que são emitidas. Isso é uma coisa que alcança todos os poderes, né, incluindo o Poder Judiciário, por isso o tema do excesso de judicialização. Então, essa ausência de uma ponderação maior, de uma reflexão maior sobre o alcance da minha decisão. Quais os efeitos econômicos da minha decisão? Quais são os efeitos sociais? Como a minha decisão interfere na realidade? Então, o ato de decidir, ele não é só um ato de enquadramento do fato da hipótese normativa. Ele envolve a responsabilidade de quem decide, a responsabilidade também de ponderar as consequências da decisão. E, por fim, ainda dentro dessa visão de uma cultura institucional, burocrática, né, onde eu proponho a medida muitas vezes ou decido sem me preocupar com as consequências na realidade social, existe também uma ausência de uma visão multidisciplinar do problema, e uma coisa casada com a outra. Quando eu não conheço aspectos da realidade social, ou a dinâmica econômica que está sob o alcance da minha decisão, eu também não tenho as informações necessárias para ponderar com mais responsabilidade sobre o que eu estou decidindo. Tá? Então, eu acho, Roberta, que esse é um primeiro panorama, né? Um panorama de um perfil formal e institucional somado a um aspecto cultural. E vejam, no caso específico, já descendo um pouco para o nosso tema, adentrando um pouco no nosso tema, mesmo com a sobrevinda das agências reguladoras na década de 90, a judicialização ela persistiu. Apesar da instituição, as agências reguladoras surgem como autarquias especiais, instâncias que são técnicas, dirigentes com mandatos fixos, independência gerencial reforçada. Apesar disso, a judicialização ela persiste. E isso, trazendo para o setor elétrico, que é um setor altamente complexo, é uma situação preocupante. Eu passo a palavra à Roberta para ela adentrar mais também nessa questão agora do setor de energia. É bem nessa linha mesmo, Tamira. A gente tem uma situação que é muito interessante. Nós temos agências especializadas, né? Mas, assim, a judicialização do setor elétrico é um fato. E é um fenômeno, assim, muito presente no dia a dia do setor elétrico, que acompanha, assim, ao longo dos anos. MP 579, então a gente acompanhou vários casos de judicialização desde então, né? E eu acho que também tem alguns fatores específicos do setor elétrico que acabam, que contribuem para essa judicialização, né? Primeira coisa, eu acho que o setor elétrico ele envolve muitos agentes e, portanto, muitos interesses. Porque, assim, diferente de outros setores, não é só a cadeia produtiva do setor elétrico que está envolvida, não é só o gerador, o transmissor, o distribuidor. Na verdade, quando você fala de energia elétrica,
você fala da sociedade como um todo, a gente não opera, a gente não consegue ter uma economia, a gente não consegue ter serviço de saúde, sem falar de energia elétrica, né? Energia elétrica é um bem essencial e acaba sendo utilizado por toda a sociedade. E assim, toda a sociedade é consumidora de energia elétrica e esses consumidores, eles não são um bloco uniforme também, né? Eles não compõem um bloco uniforme de interesses. Então, mesmo os consumidores, a gente tem vários tipos, né? A gente tem consumidor residencial, industrial, enfim, comercial. A gente tem uma gama muito ampla de interesses. A gente tem uma pluralidade de interesses muito grandes. E que nem sempre, né, são homogêneos, né? Algumas vezes eles se chocam, muitas vezes há impasses em relação a esses interesses. E esses impasses, se eles não são muito bem solucionados na esfera administrativa, se não são muito bem mediados, eles acabam realmente seguindo para a esfera judicial. E assim, não só, eu estou falando aqui do ponto de vista dos administrados, mas é também muito importante destacar os diferentes agentes institucionais envolvidos, né? Também destacar a parte da administração pública. A gente tem várias siglas, né? O pessoal fala, o setor elétrico cheio de siglas, e temos mesmo, porque a gente tem a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL, a gente tem o Operador Nacional do Sistema, que é o ONS, a gente tem o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, nós temos a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, nós temos o Ministério de Minas e Energia, o MME, nós temos o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que é o CMSE, ou seja, nós temos muitos agentes com competências distintas, né, mas que para o setor funcionar, todos eles têm que funcionar assim de forma coordenada, eles têm que agir de forma coordenada e muito bem azeitada, porque o que um decide, a decisão de um acaba repercutindo no outro, né? O ato de um acaba repercutindo na esfera de atuação dos demais. E somando tudo isso, né, a complexidade de agentes institucionais envolvidos, com também o nosso próprio ordenamento do setor elétrico, que a gente tem muitas normas esparsas, e aqui eu falo não só de leis, mas a gente tem muitas resoluções, muitas portarias dos vários agentes envolvidos, né? Tudo isso gera uma complexidade muito grande, que dificulta o entendimento e favorece até a judicialização. E no setor elétrico, eu acho que eu gosto muito de citar o caso do GSF, porque a gente tem um fenômeno muito interessante e que evidencia como o tom técnico, né? É uma realidade muito difícil, né? A gente tem uma operação muito própria do setor elétrico que é muito complexa e é muito difícil para quem não é do setor, né, se habituar. E a gente tem um fenômeno interessante que no GSF, que foi a judicialização da judicialização, né? Porque, até retomando aqui a historinha um pouquinho do risco hidrológico, do GSF, é que no caso do risco hidrológico, enfim, o risco hidrológico ele ocorre em razão justamente da crise hídrica, baixos reservatórios. Na verdade, os agentes geradores, os hidrelétricos, porque não chovia, né, eles não conseguem cumprir com o volume de garantia física esperado, ou seja, eles não conseguem cumprir com a geração mínima calculada para as usinas, e isso gerava uma exposição deles, né, em relação aos contratos de compra e venda que eles tinham firmado. E aí gera a questão, quem que vai pagar por isso, né? A primeira onda de judicialização do GSF foi justamente os geradores obtendo liminares para deixarem de arcar com esses custos do GSF, porque em tese seriam fatores que não são gerenciáveis, né, pelos geradores. A grande questão é que, como eles deixaram de pagar, esse valor acabou sendo repassado para outros agentes, né? Porque esse valor, ele integra o índice de inadimplência lá da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então, na CCE, essa liquidação na inadimplência, ela é multilateral. Essa inadimplência, ela é rateada, né? De modo que o que deixa de ser pago reduz o recebimento de outros credores. Então, a gente teve um fenômeno muito interessante, então eles conseguiram liminares e outros agentes foram atrás de outras liminares para limitar os efeitos
né, para não sofrer os efeitos desse rateamento da inadimplência. Então, a gente tem a judicialização da judicialização. A gente teve a primeira, a segunda onda, alguns falam até em terceira onda, quarta onda, porque também começaram a ter liminares para ter prioridade para recebimento dos créditos, né, na CCE. Ou seja, a gente tem um cenário em que a questão técnica é muito importante, porque é justamente isso. Quais os efeitos das primeiras liminares, né? Como é que... E olha o efeito em cadeia que isso acabou gerando. E que isso afetou o setor elétrico até agora, né? A gente teve 8 bilhões de inadimplência. É um valor muito grande, que afeta todos os agentes. Então, assim, eu estou usando esse exemplo para trazer um pouco da complexidade específica do setor elétrico, né? Enfim, existem outros exemplos, mas eu acho que esse é um exemplo muito clássico que a gente tem aqui. Sim, Roberta, essa questão, né, Roberta, isso gera muita insegurança jurídica, né? Essas idas e vindas das decisões, das liminares, né? Isso é ruim para o setor, isso quebra o planejamento do setor, isso afasta investimentos do setor. Então, olha, isso é um aspecto muito negativo, né, da judicialização. Um outro exemplo, recente, Roberto, também só para mencionar, foi o caso da geração distribuída, né, do marco, da discussão em torno do marco regulatório da micro e mini geração de energia solar, né? Onde a discussão ela começou, a revisão ela começou, o processo de revisão começou na agência reguladora, em função de uma ausência de consenso, de um entendimento acerca das opções regulatórias no âmbito da agência reguladora. Essa discussão foi para o TCU, por meio de uma medida do Ministério Público, né, que atua junto ao Tribunal de Contas da União, e recentemente, agora em abril, houve a impetração de um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Eu estava até conferindo o andamento desse mandado de segurança antes de entrar aqui no nosso evento, né? Está na relatoria do ministro Ricardo Lewandowski e ele segue concluso, né? Não tivemos ainda nenhuma decisão, mas o pedido é no sentido da suspensão da decisão que foi proferida pelo Tribunal de Contas, né? Então, Eu acho o caso da GD, eu acho que é um caso bastante interessante, primeiro porque é atual. Eu acho interessante porque ele envolve também a gente tem aqui o perfeito exemplo dos três poderes e da teoria dos checks and balances da Constituição, né? Que a gente tem os três poderes agindo, né? Então a gente teve o poder executivo, no caso a revisão começou com a ANEEL, enfim, polêmicas à parte, a questão foi judicializada, ou seja, envolveu a questão do poder judiciário, e agora também a gente tem a discussão da GD no poder legislativo, né? A gente já tinha vários projetos de lei envolvendo a questão da geração distribuída, alguns falando em comercialização e tudo mais, e agora a gente tem o PL, enfim, que chamado PL da geração própria, né? Que é o PL 5829, que também está aguardando, enfim, tramitação, já estamos acho que na quinta versão do PL, né? Apresentação de vários substitutivos, mas justamente assim, para demonstrar, é interessante que é uma questão que tem um cunho técnico, passou por um cunho técnico da ANEEL, passou para o judiciário e agora está indo para o legislativo, né? E eu acho que é muito rico, porque demonstra também a pluralidade de interesses que a gente tem, né? A gente tem muitos agentes do setor envolvidos, tem uma discussão muito importante de distribuição de custos, e da função também, né, de como você considerar isso no setor. Então, é muito interessante porque a gente pode ver como setor elétrico, a gente tem a gente tem vários modos de se olhar, várias perspectivas envolvidas, né? A gente tem a perspectiva técnica, a gente tem a perspectiva social, a gente tem a perspectiva de segurança do sistema, a gente tem a perspectiva ambiental, né? Então, assim, não é uma discussão simples. Não é uma discussão simples. Nada no setor elétrico, na maioria das vezes, é muito simples, né? sim. E aqui também é importante destacar que a gente teve também a atuação do Ministério Público, né, Itamir? Sim, Roberto. Sim. Realmente. Pode falar.
É exatamente isso, né? Como você falou, a agência reguladora é uma instância técnica e fica a premissa, Roberta, da necessidade de arbitrar. Sempre o pensamento é de tentar arbitrar esses interesses, né? Esses múltiplos interesses que você mencionou, né? Da melhor forma possível, para justamente evitar que descambe nessas idas e vindas das decisões judiciais, né? Até porque, no âmbito da agência, a gente tem um escopo de discussão mais amplo, por conta das consultas públicas, né, da possibilidade de você participar das audiências. Então, você tem um ambiente que ele é um ambiente mais amplo para a discussão, né? Quando você sai desse ambiente e vai para a esfera do Poder Judiciário, você já tem aí umas instâncias mais restritas em relação à discussão de temas tão complexos e que envolvem tantos interesses, como você bem mencionou, né? Então, E aí é interessante assim, é não só ter a discussão, mas garantir a qualidade dessa discussão, né? É mais do que só. Acho que é bom a gente ver a importância de ter uma boa regulação e uma boa regulação como uma forma de comunhão de interesses, mais do que, sim, assim, não é uma questão de bater martelo, é uma questão de conciliação também, né? sim, De conciliar esses interesses e coordenar bem, enfim, o papel de cada um. E isso, sim. assim, não é uma questão fácil, né? Eu acho que, por exemplo, um exemplo muito emblemático que teve e que eu acho muito bom a gente citar, que tem grande repercussão e que demonstra a importância de você discutir com os agentes, trazer os agentes para dentro das decisões, foi a questão da MP 579, né? Eu acho que muitos falam, enfim, que faltou realmente discussão com as pessoas, foi a MP da renovação das concessões, tá? Acabou afetando geração, distribuição, enfim, teve grandes impactos para o setor, e foi uma MP que foi convertida em lei, e que até hoje a gente tem a discussão das distribuidoras, decorre disso, né? A gente teve essa discussão as discussões da indenização, que acho que até hoje é uma questão que foi discutida até agora há pouco pelo ANEEL. Então, assim, a gente tem que considerar as decisões no longo prazo, né? Acho que é considerar muito impacto. E isso acaba levando a questão, né? No fundo, acho que o que leva muito à judicialização é a questão de você ter uma boa regulamentação ou não, né? E como você corrigir isso. E hoje em dia se fala muito de práticas para ajudar a reduzir, né? Como você reduzir o risco de judicialização? Como é que funciona isso, né? Não sei se você quer complementar, por Então, favor. então, Roberto, eu acho que em relação a essa disfuncionalidade do sistema de regulação, algumas premissas, você já tocou muito bem nas premissas iniciais, mas algumas premissas a gente pode pensar. Por exemplo, que dentro do ambiente regulatório se evite posições extremas. Esse é um posicionamento, é uma premissa para uma boa regulação. Que dentro do processo, tanto do processo de edição das resoluções, quanto do processo de revisões das resoluções, não se faça movimentos bruscos, né? Sinalizando uma perspectiva e, de modo repentino, você muda, né? Você dá uma guinada em relação à condição daquele processo. Então, isso também é uma boa premissa regulatória. E a questão de ouvir, como você bem tratou, Roberta, de arbitrar esses interesses, né? Ouvir, não, como você bem disse, não é apenas uma questão protocolar, porque se for uma questão meramente protocolar, a gente cai novamente na armadilha que falamos no início de uma gestão meramente burocrática. Olha, eu ouvi, cumpri aqui a minha missão de acordo com a norma, então está tudo certo. Não, efetivamente ouvir, efetivamente ponderar, né? Sempre aperfeiçoar o mecanismo de debate, de regulação, de acordo com essas três premissas, eu acho que eu acho que é um pensamento que fornece um norte, Roberto. Uma outra coisa é que a própria agência reguladora ela não pode ter um posicionamento de isolamento, né? Mais uma vez, para a gente não cair naquela armadilha inicial, né? Então, ouvir, ponderar as consequências da decisão, como você bem trouxe, eu acho que dentro de trazendo características gerais de uma boa regulação, eu destacaria esses três pontos, Roberto. Arbitrar melhor os interesses, ouvindo
evitar movimentos bruscos e evitar posições extremas dentre as opções regulatórias que estão disponíveis na discussão. Eu acho que concordo realmente com os pontos que você levantou. Eu também até queria aproveitar para até elogiar algumas posturas pelo menos do setor elétrico. A ANEEL ela tem tomado algumas posturas muito boas, algumas iniciativas que já estão acontecendo também por parte do legislativo, que acho que é interessante a gente destacar. Por exemplo, eu comentei que a gente tem muitas normas esparsas no setor elétrico, né? A gente tem muitas leis que, assim, temas espalhados em diversos diplomas normativos, né? Algumas coisas tá em uma lei, depois completa em outra lei, ou está em uma resolução que é regulamentada por outra resolução, em portarias diferentes, enfim. E eu acho muito interessante porque a gente está tendo um esforço de compilação dessas normas, né? Até recentemente recebeu bastante atenção, né? Foi uma iniciativa do deputado Lafayette, que ele foi tentar apresentar um anteprojeto de código do setor elétrico, que já é uma iniciativa muito interessante para a gente tentar organizar, né? Ter toda essa regulamentação de uma forma sistematizada. E eu acho que é muito benéfico, porque às vezes a legislação esparsa, às vezes em remendos, né? Uma disposição que às vezes não tem tanto a ver com o objeto, em uma lei totalmente diferente, conseguir unificar isso, fazer um corpo sistematizado, é uma iniciativa muito interessante. Eu acho que facilita o entendimento, acho que evita dúvidas, traz mais segurança jurídica, né? Isso foi uma iniciativa no Poder Legislativo, né? Ainda não virou projeto de lei, mas é um anteprojeto que estava sendo discutido até ano passado. Outra iniciativa bastante interessante é que a ANEEL tem feito alguns esforços, né, para compilar e reorganizar também a própria regulamentação dela. Então, nesses últimos tempos, ela reviu algumas normas, unificou algumas normas. Acho que um exemplo muito bom foi as normas para obtenção de autorização, né, de produtor independente e autoprodutor. Ela reviu essas normas, ela compilou, juntou, então tornou a coisa muito mais simplificada. O que eram 5 resoluções para eólicas, solar, térmica, separadas, a ANEEL conseguiu juntar em um documento só. Com um rito, claro, documentos variam conforme a fonte, mas é muito interessante que ela conseguiu colocar um rito só, colocar uma lógica só, né? um processo básico só, o que facilita muito o entendimento para todo mundo, né? E, enfim, reduz também, porque a extensão normativa também é um fator. É uma racionalização do processo regulatório, né, Roberto? Exatamente, é uma racionalização. E ajuda, né? E ajuda todo mundo, porque é de fora, enfim, quem está começando no setor, isso ajuda muito. Ou seja, na verdade, é a adoção de boas práticas de regulamentação, né? Você já comentou, a ANEEL ela tem uma forte tradição, e isso eu gosto muito de elogiar a ANEEL, assim, isso é uma coisa que eu vejo que ela tem enraizado mesmo, que é a prática de realizar muitas consultas públicas, né? Quando a gente tem um novo ato normativo, uma nova proposta de regulamentação, a ANEEL sempre teve esse hábito de submeter à participação pública e sempre elaborar uma nota técnica com a resposta a cada né, a cada um dos agentes que participaram dessa audiência ou consulta pública. E agora isso também tem sido reforçado, né? Acho que tem a nova lei de introdução, também reforça essa ideia de participação pública, a lei das agências reguladoras. Eles têm reforçado não só a ideia de participação pública, mas é um pouco no sentido que você falou, de a gente ter uma análise um pouco mais qualitativa, né? Agora, o que se fala muito é a análise de impacto regulatório, né? Sim. Ou seja, qual o impacto da decisão que eu vou fazer? Fazer essa análise prévia tem sido muito importante, Sim. né? Eu achei muito interessante outro dia, até ouvi que não foi só uma análise de impacto regulatório, mas eles também estão realizando oficinas de design thinking para alguns temas. Então, além de, eu acho que assim, aqui a gente tem um fator de legitimidade, um fator de escutar mais, né, ser um ambiente de mediação, e assim, a qualidade técnica disso é muito interessante, porque o custo da judicialização também é alto, né? Talvez investir um pouco mais nesse processo
de aprovação da lei com participação pública, aprovação das normas também, mesmo sendo um ambiente executivo com participação pública, ajuda a diminuir a questão da judicialização. É uma mudança de paradigma, né, Roberto? Exige essa mudança de consciência, né? Essa mudança de consciência ela é fundamental. Sim. Né? Inclusive, essa é a conclusão do artigo que eu escrevi, que você mencionou no início, é justamente nesse sentido, né? Nós precisamos ter uma outra formação, um outro olhar em relação ao que é posto para a decisão, né? Isso é uma coisa fundamental. Essa é uma perspectiva de formação mais ampla, né? Que saia um pouco dessa questão apenas do enquadramento legal e do entendimento de que a modernização da justiça é apenas a aquisição de equipamentos, construção de prédios, elaboração de mais normas. Não, isso não e passa por isso, mas não se resume a isso, né? É preciso que se adquira uma nova consciência em relação a isso. Eu queria até, Roberta, nesse sentido, mencionar uma boa prática regulatória do setor de energia, que foi produzida aí no estado de Pernambuco, né, o nosso estado anfitrião do nosso evento, que foi o programa UPE Solar, que foi o programa de expansão da micro e mini geração de energia solar no estado de Pernambuco. Esse programa foi objeto de uma pesquisa que eu fiz no âmbito do mestrado, né? Então eu tive em Recife para coletar informações. Então foi um programa que foi estruturado por um decreto de 2015, mas um programa muito bem concebido, com objetivos definidos no sentido de aumentar a sustentabilidade da matriz energética pernambucana através do aumento do número de micro e mini geradores, né, conectados à rede, com isso gerar emprego e renda. Então ele tem objetivos claros. Foi um programa que ele tem uma comunicação muito boa com práticas regulatórias internacionais, né, que foram desenvolvidas em Nova York, que foram desenvolvidas na Califórnia. É um programa que traçou muito bem os incentivos fiscais, o que exige uma análise prévia do impacto dessas medidas de incentivo fiscal, né, no orçamento, e que trouxe também a abertura de linhas de crédito especificamente voltada para o setor, primeiro para as pessoas jurídicas, depois esse setor foi aberto para as pessoas físicas, permitiu a inclusão de pessoas, inclusive de baixa renda, no programa. Então, isso demonstra que uma política bem concebida, uma política pública bem concebida, foi instituída por decreto, mas houve um bom planejamento, né? Ela não foi uma política estruturada em gabinete, apenas em gabinete. Há todo um arcabouço, uma experiência que foi observada e de onde se colheu as premissas de regulação. E o êxito do programa ele é evidente porque ele foi estruturado em 2015. Em 2015, Pernambuco aportou 30 unidades com micro e mini geração de energia dentro no sistema, na rede de conexão. Esses dados eu peguei, são dados da ANEEL de 2020, mas já em 2009 o número de aportes já passa de 1.000, né? Então ele foi subindo ano a ano depois da edição do decreto, e eu acho que muito por conta da soma de incentivos da esfera federal e da esfera estadual, né? Essa cooperação existente, que é um fator importante também, Roberta, para a estruturação de uma política pública. Como cada unidade federativa detém os seus mecanismos indutores e regulatórios, né, que cada unidade federativa dê a sua contribuição no processo de formação da política pública para que ela possa ser plena e gerar o melhor resultado possível para a sociedade. Concordo plenamente. Eu acho muito interessante o que você levantou também da questão da coordenação, né? Porque setor elétrico, principalmente agora, a gente está falando muito de integração com o setor de gás, por exemplo, né? A gente precisa, ainda mais a questão do acionamento das térmicas e tudo mais, o setor elétrico, ele precisa ser integrado com
enfim, não só ser setor elétrico, setor energia como um todo, considerar o gás. Eu acho que também a gente tem falado muito de outras fontes, o biogás, o biometano. É interessante porque a gente tem que, porque dá para ter um link, uma coordenação com a parte de saneamento, uma coordenação com a parte de meio ambiente, né? A gente fala muito em créditos de carbono, fala muito de como valorizar atributos ambientais das fontes de energia. Ou seja, a gente cada vez mais tem tópicos complexos no setor elétrico que não se restringem só ao setor elétrico, né? A gente tem que falar de muitos outros pontos de vista, sem perder, claro, a importância de você garantir a segurança do suprimento de energia. Mas é muito importante a gente começar a incluir outras questões do setor, e isso exige, naturalmente, a coordenação, né, do setor elétrico com outros órgãos, com outros setores. Então, enquanto a gente fala aqui da modernização do setor elétrico, por exemplo, uma questão que é muito importante ter alinhamento é também com a abertura do mercado de gás, né? Conseguir desenvolver soluções que sejam coerentes, que já sejam soluções integradas, na verdade, né? E também agora, acho que com a parte do saneamento. Acho que o novo marco de saneamento é muito interessante. Muito se discute agora sobre a geração de energia elétrica, como é que a gente pode gerar energia a partir do lixo, dos resíduos sólidos, enfim, das estações de tratamento de esgoto. É uma coisa muito interessante de conseguir casar com o setor elétrico. E são fontes alternativas e que geram benefícios elétricos, ambientais, saneamento, que é uma das grandes questões do Brasil, e que acho que uma boa regulamentação também deveria passar por aí, né? Acho que é uma questão de coordenação institucional, não só em nível federal, e também com os níveis estaduais, regionais e municipais, né? Porque, assim, a questão do saneamento, a questão do lixo, ela passa por vários outros entes, né? Então, é uma questão muito complexa, mas que eu acho que é muito benéfico para o setor. Quanto mais se discutir, quanto mais se incluir isso no processo, é muito importante, né? Sim, Roberto. Sim, eu encerro a minha fala reiterando que você pontuou, Roberto, essa necessidade de integração das matrizes, né? Isso é um fator muito importante para a indução do desenvolvimento também, né? Não só a ampliação da nossa capacidade de gerar energia, da nossa capacidade instalada, mas também pelos aspectos sociais e econômicos, né? Esses reflexos sociais e econômicos e ambientais, né? Uhum. Uma matriz energética atrai outra, né? Muitas vezes na formação aí de clusters no setor de energia, né? Uhum. Mas, basicamente, Roberta, nessa minha fala última aqui, para reiterar o que você está falando em relação a essa importância da integração e da cooperação entre as instâncias federativas. E uma coisa que eu gostei muito do seu artigo, Itamir, foi Sim, também o que você destacou muito, a consciência de uma perspectiva técnica profissional, né? Não se focar só na linguagem em direito e considerar, enfim, sim, esse é um pouco da multidisciplinariedade que você já comentou, né? sim, Mas acho que é considerar a parte técnica das decisões, os impactos não só de direito da sim. decisão, né? Sim, Eu Roberta. acho. Eu penso, Roberta, que eventos como esse, promovido aqui pelo escritório da Fonte, ele já é um importante espaço para fomentar esse debate, né? Para trazer essa reflexão, né? É um passo no sentido de, né, levar essa consciência aos ouvintes. E também esse processo, no artigo, eu pude verificar nas pesquisas que eu fiz, o próprio processo de seleção de juízes, promotores, procuradores, né? Ele deve também caminhar para tentar selecionar o profissional que tenha essa visão um pouco mais ampla do problema, né? Não apenas enquadramento técnico, cumprir a minha missão, pronto, né? Encerra ali o meu compromisso com o processo, com o objeto decisório, encerra naquele momento.
Então, eu acho que as faculdades, né, espaços como esse, são importantes, né, para tentar esse debate ganhar corpo e a gente tentar mudar um pouco, tentar trazer isso, né, para a realidade jurídica e institucional do país. Perfeitamente. Acho que é um ótimo encerramento aqui enfim, da nossa parte de debate. Por enquanto, a gente ainda não recebeu nenhuma pergunta. Gostaria muito, enfim, se alguém tiver alguma questão, agora é a hora, por favor. Senão, a gente encerra esse webinar com chave de ouro, já destacando que a nossa ideia é para manter o Energy Talks de uma forma digo, de longo prazo aqui no escritório, a gente vai tentar trazer outros debates. Fico aberto, inclusive, se alguém quiser mandar uma recomendação por e-mail, falar de algum tópico, achar de alguma coisa que poderia ser melhor explorada, por favor, estamos plenamente abertos para isso. E espero que tenham gostado do evento. Se não tiverem outras perguntas, a gente acho que já poderá encerrar. E já deixo aqui aberto, por favor, para todos participarem das próximas edições do Energy Talks. Enfim, fico muito contente com a participação de todos e agradeço a todo mundo que gastou esse tempinho extra para ficar aqui com a gente. Muito obrigada, a gente ouviu aqui as mensagens, muito obrigada que bom que vocês gostaram bastante do nosso debate. Estou muito contente de trazer aqui o Itamir também, acho que é um debate muito útil para todo mundo que consegue juntar, né? O setor elétrico, a parte técnica e muita questão de direito também. E é isso. Obrigada, viu, Itamir, pelo seu tempo. Acho que não teremos... recebemos uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. A politização na indicação das agências reguladoras no setor não incentiva a judicialização? Jorge Carvalho. Esse aqui mesmo? Olha, você quer tentar responder essa, Itamir? Eu posso sim. Jorge Carvalho é uma pessoa conhecida, é um parente. Veja, Roberta, eu acho que assim existe um critério, né, de seleção dos dirigentes das agências reguladoras, né? Isso passa inclusive pelo crivo do Poder Legislativo, né? Eu vejo assim que as próprias normas, o próprio regimento, o próprio regramento das agências reguladoras, com um mandato fixo, essa independência gerencial reforçada, tenta um pouco afastar, né, a agência reguladora de influências políticas, né? Mas é evidente que todo sistema ele é passível de falhas. Agora, eu não apontaria esse fator do modelo de indicação dos dirigentes da agência reguladora, né, como o fator principal, né, do processo de judicialização, do excesso de judicialização. Evidentemente que isso, quando há alguma falha no filtro que é estabelecido no processo de indicação, isso pode ter uma consequência, mas eu não apontaria isso como como um fator assim principal enfim, né? Eu acho que existe um conjunto de fatores que não dá para a gente isolar e dizer assim, não, esse fator aqui ou aquele outro fator, né? Existe também um pensamento sistêmico, né? A correção ela tem que ser um pouco mais sistêmica. E eu acho que, assim, muitas vezes, pelo menos pelo setor elétrico, não é uma questão nem tanto de politização, às vezes é uma questão, assim, até discussões técnicas mesmo, porque o setor elétrico, os diretores, de modo geral, eles têm que ter muitos fundamentos técnicos, né? As questões que acabam extrapolando, muitas vezes foi por falta de fundamento técnico, né? A gente tem no setor elétrico, mesmo a questão da MP 579 e tantas outras questões, que foi da renovação das concessões,
Grandes problemas foram em relação à fórmula de cálculo da indenização, aporte do Tesouro. Assim, não foi uma questão realmente do cunho propriamente político, foi uma questão, às vezes, de personalização e uma questão muito importante, que é a alocação dos custos, né? Mas que é o que, no fundo, gera muita repercussão do setor elétrico, é a alocação dos custos. Mas eu acho que o fundo não foi tão político, né? Hoje em dia a gente tem uma tendência a falar muito da questão política, por uma questão de polarização, mas, assim, historicamente, as questões do setor elétrico, elas são, assim, é muito mais uma questão de boas práticas, não é um fator único, né? Eu acho que o posicionamento do Itamir foi muito bom, ele conseguiu destacar isso. Eu acho que é isso. Deixa eu acompanhar aqui no chat. Agradeço a todos. Muito obrigado pela participação de todo mundo aqui. E ficamos para a próxima, então. Ok, Roberta, obrigado. Agradeço também. Vi aqui muitas mensagens, agradeço as mensagens também. E obrigado, Roberta. Obrigado e obrigado aos ouvintes. Sim, sim. Obrigada a todos, então. Acho que a gente já pode encerrar. Obrigado.